que dia 12 vai ter Dia das Crianças. É, dia 12 é feriado, eu acho. Foi só. Eu não te ouvi, Rafa. É que eu não sei se vai dar para fazer aula com essa dele. Eu tenho muito, mas muito mesmo de deveres. Muitos deveres? Ah, deveres? Foi isso que tu falaste? Deveres não, é que eu aqui no meu quarto eu te falei que tinha uma abelha. Ah, uma vespa? É uma vespa, isso? Abelha, mas desse lá em outro lugar. Prof, coisa. Oi. Eu disse que eu tava com muito medo dela vir ficar encostada fazendo aula, mas agora ela já fez. Foi embora. Até fechar a porta. Ótimo. Fala, Marina. Só uma coisa, é que assim, a minha prova de matemática, eu só falta corrigir 2 questões que eu vi que estavam erradas, e daí eu te mando por e-mail, tá? Tudo bem, isso aí. Quem não mandou ainda vai se organizando para mandar, tá? Bastante gente já mandou no primeiro dia. Tem gente que mandou no sábado, mandou no domingo. Ah, Heitor, eu não sei. A prof vai ver hoje de noite, eu faço uma lista e daí amanhã eu falo, tá? Eu peço. A prof não, eu não abri ainda. Eu já vi que foram mandando, mas eu não li. O meu pai falou que te mandou, prof. Então chegou. A prof não lembra, vários entraram já, vários. Bom, então assim, galera, vamos iniciar então a tarefa. Oi, prof. Oi, Bernardo. Diga, querido. Prof, assim, na atividade, assim, eu não tive dúvida, só que eu não sei se tá certo 100%, porque a gente tá acabando de começar, né, a fração. Isso, não tem problema nenhum, querido. Não tem nem como tu ter certeza, né? Porque a gente está começando. Fala, Pedro. 12 é feriado. É, Eu vi aqui. tá ótimo. Dani, obrigada, Dani. Isso aí, não tem problema. Então, vamos lá. Então, assim, ó, dizia aqui, ó. Desenhe, pinte, recorte em uma folha de papel sulfite uma faixa igual a esta, que será a unidade. Então, ela inteirinha é uma unidade. Lembrando que a gente pode chamar de unidade ou um inteiro, porque ela está inteiramente pintada, ela não está dividida em nenhuma parte até então, certo? Então, a gente considera um inteiro ou uma unidade. Faça dobraduras com ela para dividi-la em 4 partes iguais. Quem fez? Quem fez pode me mostrar. Eu, prof. Só o Joaquim? Eu fiz ali no papel Tu fez no papel mesmo. Tá. Ô, prof, eu deixei colado no resto aqui, olha, aqui no livro. Dá pra ver? Tá ótimo. Isso mesmo. Muito bem. Então, faça dobraduras para dividi-la em 4 partes iguais. Quem dobrou aqui, ó, tá? Quem pegou a folha e fez as partes na própria linha amarela, o que teve que fazer? Vocês dividiram de qualquer jeito ou como é que vocês fizeram? Qual foi o primeiro passo? Não, prof, eu peguei uma folha, né? Aí eu recortei Tá. que nem pedi ali. Aí sabe o que eu fiz para dobrar? Oi. Peguei, dobrei ao meio, depois dobrei mais uma vez ao meio. Quando eu abri, tinha 4. Isso, tá. Manu, como é que tu fez para fazer a Isabel tá mostrando uma ferramenta importante ali. O que tu fez, Manu, para dividir as partes? Primeiro. Eu usei a régua. Isso, primeira coisa, tu usou a régua. Para quê? Para medir. Para ver Muito bem. quanto espaço. Como eu vou falar? Qual era o tamanho do negócio? Depois eu dividi por 4, daí. Isso mesmo. Então, assim, ó, vamos supor, ó, que aqui tem 12 centímetros, tá? Esse quadradinho, essa faixa amarela aqui. E vamos fingir que ela é a faixa do livro, tá? Só um pouquinho. Então, assim, ó, se eu vou ter que dividir em 4 partes, eu vou ter que fazer como? Tem 12 centímetros.
eu vou ter que dividir por 4. 12 dividido por 4, né? Que a gente sabe que dá 3. Então, cada parte tem que ter, obrigatoriamente, 3 centímetros. Porque frações são as divisões, né? Vai ser dividido em partes iguais, tá? Então, todos vão ter que ter 3 centímetros. Muito bem. Sim. Vou seguir. Fala, Marina. Eu também usei a régua e eu fiz Tá. para aparecer mais. Eu pintei a... Tá, tudo bem. Em seguida, recorte em 2 pedaços, de modo que um deles corresponda a 3/4. Como é que ficaria o 3/4, então? Quem recortou, me mostra. Eu. Mostra aí, então. Isso! Muito bem. Primeiro dobrei ao meio, depois eu dobrei de novo outra vez ao meio. Isso, então tinha que ficar separado, ó. Aqui nós temos 3/4, que é o que a atividade pediu, tá? Deixa eu ler aqui no livro para não precisar ficar olhando ali. Beleza. Colhe os 2 pedaços e escreva a fração correspondente. Então, esse aqui ficou 1, 2, 3. E esse pedacinho aqui, qual que é? É o numerador? Qual que é a fração que ele corresponde? 1/4, né? 1/4. Gente, dúvidas por enquanto? Beleza. Não. Quem tiver, vai falando. Prof. Ô, prof, Oi. tipo Pode falar, querido. a fração e tipo o vezes. É meio que uma coisa assim. Quando alguém fala alguma coisa assim, tu não entende, 3 vezes quanto? Mas aí depois que você tá iniciando, você para pensar e vai ao pé da letra. 3, aí tu pensa, 3 vezes o coisa. Aí, Isso. quando alguém fala 1/4, tu pensa, tem uma casa aí? Mas aí, tipo, depois tu pensa, 1/4. Isso. O que o Bernardo quer dizer? Depois que a gente começa a exercitar, né, Bernardo? Fazer as atividades de acordo com o que a gente foi aprendendo, a gente vai entendendo. É isso mesmo. Muito bem. Então, aqui, ó, galera, ó, vou chamar para responder. Indique a fração, levanta a mão quem quer falar. Indique a fração correspondente ao que foi pintado de verde e ao que foi pintado de azul em cada região plana. Bom, vou perguntar aqui, ó. A letra A, por exemplo, tá? Qual é o denominador? Ou seja, em quantas partes iguais foi dividida a letra A? O denominador, lembrando que é o número de partes iguais, é o que vai embaixo. Heitor, pode falar. Quantas partes? No verde teve 3 partes e no azul teve 5. Então é 3 de 5. Tá, mas como é que a gente escreve a fração? Tá pedindo para escrever a fração, né? O dominador é o 5 e o numerador é o 3. É 3 quintos. Ó, peraí, ó. Ó, vamos olhar, vamos pensar bem aqui juntos, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver em quantas partes está dividido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está dividido em 8 partes a minha figura. Então, o denominador... 8, né? Ou não, 5. Isso. 5. Não, peraí, gente. O numerador, né? Ó, vamos devagar. Eu sei que demora um pouquinho para gravar. O denominador, gente, é o número que denomina. É ele quem vai indicar o número de partes iguais que está dividida a minha figura. A figura A, ó, olhem ali na folha de vocês, tá? Ó, tô desenhando aqui mais ou menos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não importa a cor que tá, não importa a cor. Qual é o denominador vai indicar as partes que foram divididas. A figura foi dividida em quanto? 8 partes. Todo mundo conseguiu localizar isso? O número que está embaixo é o número de partes iguais, ó. Olha aqui, ó. Ele que denomina,
Denominador. Gente, vamos prestar atenção, parar de conversar. Eu vejo que tem gente conversando aí, tá? Denominador. Muito bem. Daí perguntou assim, ó. Qual é a fração que corresponde à parte verde, que é a primeira? Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai contar dos 8, quantos são verde, certo? Então, aqui, ó. Quantos são verde, Heitor? Conta para nós. 3. 3. 3 de um total de 8. Ele é o nosso numerador. 6 oitavos. Isso, perfeito. 3 oitavos. O numerador é o número de partes que foi usada. Tá? Agora, Heitor, faço para ti a pergunta de novo. E partes azuis? Teve 5. 5. Ó, 3 mais 5 dá 5 8. oitavos. Isso. E aqui, ó, se a gente somar o número de verde e o número de azul, ó, dá 8 oitavos, ou seja, 1 inteiro. 1 inteiro da figura está pintada. Ela está toda pintada, só que ela está pintada em cores diferentes para a gente conseguir separar em frações. Deu para entender ali por que não era 5 embaixo, Heitor? Deu. Então tá. Agora a letra B, galera. Vou fazer uma pergunta para Bia. Pode ser, Bia? Prof. Oi. Então, 1 vem em cima e o 5 vem embaixo, né? 1 em cima e o 5 embaixo? Aonde? No azul. Não, peraí. Olha como é que eu fiz aqui, Bernardo. Ó. Vou voltar à explicação. Mas Vou explicar de novo, ó, Bernardo. Só um pouquinho, tá? Bernardo, em quantas partes foi dividida a primeira figura? Duas. Conta no quadrinho. Ah, tá. Sim. A Conta. verde. Não, eu não perguntei em cores. Em quantas partes foi dividido o quadrado? Conta para mim. 8. Não tô pedindo cor. 8. Ó, 8. Agora eu te pergunto, quantas são verde das 8? 3. 3. Muito bom. E quantas são azuis das 8? 5. 5. Então, aqui, ó. Tu tem 3 oitavos da figura pintado de verde, 3 do total de 8. E o restante, que é 5, ó, foi pintado de azul. Então, Não ó. é um quinto? Mas como um? Tem algum pintado com uma cor só? Não. Não. Ó, eu acho que vocês não estão entendendo. Tem gente que. Ó, o Bernardo aqui, ó, Bernardo. O 5. Só um pouquinho. Levanta a mão. Porque é 5 oitavos. Isso, é 5 de 8, tá? Se fosse 5 embaixo, se fosse 1 quinto, tinha que ser assim, ó, Bernardo. Ó. 1, Não, 2, mas aí 3. o 5 é embaixo e o 8 é em cima, né? Não, contrário. Ah, tá. Gente, o número que está embaixo, isso vocês têm que gravar, tá? Tem que memorizar. Anota ali, Bernardo, na tua figura, ó. Número de partes em que foi dividida a figura. Foi dividida, é o 8. Ou seja, ele é o denominador, ele que denomina. Em cima é o número que foi usado de azul, de verde primeiro, e depois é o número que foi pintado de azul. Mas embaixo sempre vai ser o número de partes, não importa. Se a figura fosse dividida em 10 e 5 fosse amarela e 2 fosse, por exemplo, ó, vou colocar um outro exemplo. Depois a pessoa que me chamou ali, eu já libero para falar, só espera um pouquinho. Hoje está bem legal, tá com a mão levantada. Ó, então assim, ó, Bernardo, eu tenho uma figura aqui, ó. Uma, duas, três, 4. Ó, só um pouquinho. Tá dividido em 10 partes, tá? Ó. 3 são azuis. Deixa eu fazer aqui. E
1, 2. Ó. Agora eu vou fazer a pergunta. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em quantas partes está dividida a minha figura? 10. 10. 10. Então, o 10 vai ser o quê? O número que está em cima ou que está embaixo? O baixo. Baixo. Embaixo. Muito bem. Porque ele denominou o número de partes que foi dividida a minha figura. Então, a figura foi dividida em 10 partes. Agora eu pergunto, Joaquim, Bernardo, quantas partes são azuis? Olha aqui, ó. Deixa eu fixar na sua tela. 3. 3. E quantas partes são pretas? Do total de 10. 7. 7. Ó, 3 mais 7 dá o total da figura. Entendeu agora? Ó, 10 dividido por 10 igual a 1 inteiro ou uma unidade. A figura toda é 10. Fala, Joaquim. Eu tenho Só um uma pouquinho da Gabi. pergunta. Tá, pergunta. Depois é a Gabi. Olha, se a gente tem a gente tem 7 verdes e 3 azuis. O resultado é 10, que a gente tá fazendo essa, tá? Certo. Mas daí, assim, a gente tem o denominador que é o embaixo e o numerador, eu acho que é o de cima, algum de... Isso, é o denominador. Pensa assim, ó, o denominador que manda na figura. Ele que vai dizer, você será dividida em tantas partes. Pensa assim. Tá. Mas daí, assim, a gente tem que ter o denominador é o 10. Mas Isso. o numerador é o nome é numerador, é numerador. Isso, numerador. O numerador que vai ser... Em O cima. numerador vai ter que ser qual? O 7 ou o 3? Porque eu não... Depende. Não entendi. Depende, ó. Os dois são denominadores. O que que a figura fez? É assim, ó. O numerador, gente, que é o número que está em cima, tá? Ele é o quanto foi usado da figura. Nesse desenho que eu acabei de apagar, foram usados. Tem dois denominadores, por quê? Porque a figura foi dividida em partes azuis e em parte preta, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, Joaquim, ó, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Depende do que eu vou te perguntar, tá? Ó, eu vou fazer uma pergunta para ti, tá? Represente a fração que está pintada, a parte em que está pintada da fração. Como é que tu vai me dizer? Eu vou... Uma parte da fração, né? Tá, então como é que fica a fração? Me diz em fração. 1 sobre 3. Não, 1, 2, 3, 4. Ela está dividida em 4 partes. 1 sobre 4. 4. Professora, o Arthur está chamando no chat, eu acho. Assim, ó, Arthur, não adianta chamar no chat. Eu tô ouvindo agora o Joaquim, depois eu vou ouvir a Gabriela e depois eu vou ouvir você. Tem que esperar, né? Vou fazer outra pergunta agora para ti, Joaquim. Tá. Me dê a fração não pintada da figura. Olha aqui. Então é 3 sobre 4. 3/4, muito bem. Vai depender do que a gente pergunta. Geralmente, a atividade vai perguntar, indique a fração, o numerador é o que foi usado da figura, tá? Mas eu posso te perguntar também o que não foi pintado, por exemplo, entendeu? Então, vai depender. Ali tinham 2, agora se eu perguntar aqui, ó. Indique a fração de acordo com a figura. A parte pintada da figura. É 3 sobre 4. 3 sobre 4, que é 3/4. 3 pintados, de um total de 4 partes, entendeu? Ô, prof, sim, agora eu entendi. É por causa que... É porque eu não sei... É que aqui nesse exercício eu só estava pedindo quantos tinha. Daí você pediu uma fração, daí eu fiquei... Qual que a gente tem que usar? O 7 ou o 3 nessa questão que você está falando? Mas agora eu entendi. Ótimo. Então, na letra B, olha na figura ali da B. Eu já vou chamar a Gabi, só vou finalizar aqui com ele. Ó, olha na figura B aqui. Então, Joaquim,
quantas partes qual é a fração que corresponde à parte verde da letra B? Então é 7 por 10. 7 por 10. Isso, daí a gente lê 7 décimos. Depois a gente vai falar da nomenclatura ainda, mas é 7 sobre 10. Isso. E da parte azul, Joaquim? 3 sobre 10. Isso. O 10 não muda. Por que o 10 não muda? Porque ele é como foi dividida, não está falando em cor. O que vai indicar a cor é o número que está em cima, que é o numerador. Beleza? Aham. Tá, Gabi. Professora, só uma pergunta. Tá, vai na fila, Gabi. Gabi. Prof, é porque eu não tô entendendo direito essa parte. Tá, Gabi. Então, assim, ó, a prof tá explicando, né? Tu fez a tarefa? Um pouco. Um pouco. Então, assim, gente, ó, tem que fazer a tarefa. Eu já falei que não dá para largar. Olha o que o Bernardo disse no início da aula. Prof, tu vai falando, ai, parece difícil, não vou entender. Quando eu vou fazer, eu vejo que eu estou entendendo. Gente, o exercício vem da palavra exercitar, né? Exercitar vem de exercício. Então, a gente vai aprender quando a gente exercita, tá? Então, tu tem que ir acompanhando aqui, tu tem que estudar depois. Eu vou explicando de novo, tá? Mas tem, por exemplo, aqui, ó, Gabi, o número que tá embaixo sempre, ó. Vou pegar um outro exemplo. Já vou chamar o Arthur. Olha para mim, Gabriela. Olha a figura D do livro. Olha a figura D. Em quantas partes, Gabi, está dividida a figura? Não estou falando em cor. Conta quantas partes. Em 5. Uhum. Perfeito. Então, 5, ó, é o nosso denominador. É ele que denomina em quantas partes iguais a minha figura foi dividida. Agora, Gabi, quantas partes são verdes? 2. 2 de 5, é ou não é? Porque E quantas partes são azuis? 3. 3 de um total de quanto? 3 um total de 5. De 5. Muito bem. Então, assim, ó, tenta fazer a tarefa sempre, Gabi, antes de vir para aula. Porque daí tu vai começar a exercitar mais. Vai prestando atenção agora. Arthur. Professora, é o seguinte, eu ainda não entendi muito bem sobre esse negócio de fração, assim, entende? Eu ainda não consegui... Gente, é a nossa segunda aula. O que tu não entendeu? Não pode dizer que não entendeu nada, porque alguma coisa tu tem que ter entendido. Sim, eu entendi algumas coisas, mas acontece que tá dando um nó na minha cabeça. É o seguinte, eu também Mas, já tentei... gente, isso é bem tranquilo. A gente está iniciando. Como o Rafa botou ali, atenção na aula. O que tu não entendeu? O que tu não entendeu ainda? Porque a prof só falou o que são frações. Frações são as partes que serão divididas um todo, que no caso é uma figura, tá? Por exemplo, aqui, ó. A gente só começou, gente, ó. Eu expliquei já para o Bernardo, para o Joaquim. A gente não pode... a prof está explicando o que o Joaquim perguntou, então eu não vou prestar atenção, não. Pode ser que seja a tua dúvida também. Ó, vou pegar aqui, ó. Lembrando que aqui eu não consigo fazer com a régua. Em quantas partes está dividida a minha figura? Por isso que não ficou bem reto. Arthur. É para eu responder? Sim. 8. 8. O 8 vai ser... O que é o 8? Responde para mim. O 8 é o denominador, certo? Por quê? Por que ele é o denominador? Porque ele é o número do total das figuras, assim, né? Isso, o total de partes da figura que foi dividido. Perfeito. Ó, então tu já está entendendo. Agora, quantas partes foram pintadas da figura? 2. Ou seja, vamos dizer que a gente pegou 2 partes. 2/8. Quantas não foram pintadas?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oitavos. Então, o que tu precisa para o momento, tu entendeu. É isso aqui. Isso aqui tu entendeu. Sim, quer dizer, isso eu já sei, mas acontece que Mas, só tem... Arthur, assim, ó, a gente só falou disso ainda. A gente não falou de nada. Nada mais. Se tu entendeu isso, tu entendeu tudo que tu precisava até o momento. Fica tranquilo, tá? Pode ficar bem tranquilo. Isabel. Eu fiz uma pergunta, olha só. Como é que fala, tipo, 15, assim? Tipo, Já vou falar. Eu já vou falar disso. Eu acho que tá um pouquinho mais para frente, mas vou explicar agora, já que surgiu. tipo Então, assim, ó, 10 de 15. Então, assim, tá, só um pouquinho, entendi. Então, assim, ó, gente, 2 sempre é meio, porque é metade, né? 2 é metade. Então, assim, ó, 1 meio, tá? 2 terços. Embaixo, quando o denominador for 3, é terços, porque é a terça parte. Quando o denominador for 4, é quartos, porque é a quarta parte, né? Quintos, sextos, ó. Quintos, sextos, sétimos, oitavos e nonos, tá? Quando o denominador for, prestem atenção que isso aqui não é só para Isabel. Eu já estou adiantando. Isso aí vai vir depois, mas eu já estou adiantando. Então, ó, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Até aqui, tá? Quando for 10, Isabel, é décimo. Quando for 100, é centésimo. E quando for 1000, é milésimo. Agora, quando for 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, até 99, os números que forem diferentes de 10, de 100 e de 1000, a gente vai acrescentar a palavra avos atrás. Porque a palavra avos quer dizer partes iguais. Então, assim, ó, essa fração que tu me perguntou, Isabel, 10 sobre 15, foi isso, né? É 10 quinzeavos. Sempre a gente coloca avos. Se for 11, 10 onzeavos. Se for 12 embaixo, 10 dozeavos. 13 avos, 14, porque avos, a palavra avos é partes iguais, tá? Quando for 10, então até 9 a gente já sabe, 10 é décimo, 100 centésimo, 1000 milésimo. Ah, e se for 101? 10, 101 É isso que eu ia avos. perguntar agora. 10, 101 avos. Só o 100 que é centésimos, tá? Mas a gente vai chegar lá, tá? Oi. No fim da aula, né, quando acabar de corrigir, eu posso mostrar uma coisa? Pode. Tá, Isabel já foi, a Manu já falou. Quem mais queria falar? Por favor. Uhum. Assim, eu não entendi uma coisa. Diga. Se assim, dúvida. É só uma coisinha. Tá. Uma coisinha, pode falar. Escreva uma fração. É para tipo, escrever um problema de fração que é tipo, eu tinha 9 bananas, peguei uma. Ou é para tipo, escrever desse jeito assim, tipo 7, aí tracinho 3. Se é fração, tu tem que escrever a fração. Mas essa é a dúvida, como escrever a fração? Tá, mas calma aí. A fração tu vai escrever como a gente está escrevendo até agora. Tá? Agora, num problema, deixa para depois. Mas o problema é igual. Se tu tinha 9 bananas e tu comeu uma, tu comeu 1/9. 1/9. 1/9. Essa aqui, olha, escreva as frações correspondentes. Eu tipo, coloquei, tinha 7, tirei 3, Calma aí. 4. Vamos lá. Tá. Só um pouquinho. Calma aí. Só quero finalizar a C. A C, gente. Qual é a parte verde? Quem lê? A parte verde da letra C.
1/2, porque é a metade. E a parte azul, 1/2, né? É uma de um total de 2. Oi. 4. Não, a gente está na C ainda. Agora eu vou para 4, tá? Então, aqui, ó. Prof, já acabou a aula. Não. A aula Hoje é termina 12h30, às 12h30, prof. Quem falou aí não Mas acabou ainda, não. Não, eu não falei que acabou. Eu sei que é 12h30. Ó, vamos lá. Acho que o Pedro se confundiu. Que a gente geralmente nunca tem a primeira, né, Pedro? Daí acaba logo 13h15, né? Então, vamos prestar atenção aqui, que eu vou chegar na dúvida do Joaquim, tá? Joaquim Farias. Ó, escreva a fração correspondente à sua leitura. Então, Joaquim Farias, eu vou te chamar. Consegue abrir a câmera, galera? Nós já combinamos da câmera, né? E ainda tem gente que não tá abrindo. Câmera aberta. Oi? Eu tô de câmera aberta. Não, quem tá aberta, a prof tá vendo, né? Vamos lá. Ô, prof, tem vários que podem ligar a câmera, só que fazem que não dá. Mas se não dá, a gente já combinou também o que tem que fazer, né? Então, Joaquim, escreva a fração correspondente à sua leitura. Numerador 3 e denominador 7. Como é que tu escreveu a fração? Ô, prof, eu vou fechar a câmera pra comer, tá? Tá. Eu escrevi a fração assim, olha. Aqui tinha 7 maçãs, eu peguei 3, aí eu coloquei 4 ali, tá certo? Eu Não, escrevi meio que um probleminha. não. Ó, olha aqui, ó. É que eu não entendi muito bem essa. Escreva as frações Tá. correspondentes. à Tudo sua bem, então eu leitura. vou te explicar. Numerador 3, denominador 7. O denominador, Joaquim Farias, é o número de partes iguais que foi dividida a tua figura. Então, o denominador sempre vai em cima ou vai embaixo? O denominador, prof, sempre vai embaixo. Perfeito. Ó, e o numerador? Em cima? Então, escreva a fração correspondente à sua leitura. 3/7. Só isso. Só isso? Só isso. Viu que fácil? Tu fez o mais difícil, que tu fez a parte que faltava, que era 4, que não tá pedindo. Tá? Não, tá pedindo a correspondente à leitura. E como é que a gente escreve? A gente escreve 3, 7. Clara, letra B, denominador 5 e numerador 4. Como é que ficou a fração? Ô, professora, pode ser alguma outra pessoa? Pode. Não quer tentar, amor? Não? Tá. Dani? Depois eu chamo a Manu. Pode ser a Dani? Hein, Dani? Manu? Denominador 5, ó, denomina. É o que vai mandar o número de... Ó, vocês vão dividir em tantas partes. E o numerador 4, como é que ficou? 4/5. Perfeito. E escrevam do lado, já para começar a praticar. 4/5. Prof, posso ler Oi, a... querido. Eu fiz a fração e escrevi, ó, prof. Tá. Isso Denominador. mesmo. Perfeito, Manu. Vai lá, Posso ler a Joaquim. letra depois? Pode. Só um pouquinho. Vamos ouvir o Joaquim. A C. Denominador 4 e numerador 3. Então, é 3/4. 3 Muito bem. quartos. Prof, Perfeito. eu queria falar uma coisa que minha mãe... Uma técnica que minha mãe me explicou. Do Pode falar. denominador para saber que é de baixo. Uhum. Minha mãe falou assim, denominador de baixo. Tipo, D com D. Boa! Isso aí. Quando eu era estudante, eu sempre fazia associações também com as palavras para gravar. Tá? Eu sempre fazia isso também. Ó, Posso falar de agora?
Pode. O denominador é o 9 e o numerador é 1. 1 nono. Boa. 1 nono. Ó, meu 9 ficou feio. 1 nono. 1 nono. Muito bom. Beleza. Seu 9 ficou feio. Ele tinha ficado fechado, ó. Agora eu dei uma ajeitada nele, ficou mais elegante. Bom, vamos para a página 262. Galera, quem não fez a tarefa, pegou o bonde andando, sugiro que faça, né, a próxima. Tira um tempinho para a tarefa, né, galera? Tem que tirar. A página próxima que eu vou passar aqui, ó, ela tá falando de frações e medidas. Bom, então, gente, a gente vai ter que olhar a figura e ver quantas partes, quanto ela representa do total. Por exemplo, ó, a medida do comprimento do barbante vermelho é essa aqui, ó, tá? O barbante amarelo é esse aqui. Quantas vezes, gente, o barbante amarelo dá o vermelho? É quantas vezes? Ou melhor, a medida do comprimento do barbante vermelho é quantas vezes o amarelo? Quantos amarelos eu preciso para formar o vermelho? Quem falou? 2. Repete. Para formar o vermelho, ó. 2, 3. Isso, mais 2. Mas eu preciso 3 amarelos, né? 1, 2, 3. 3 vezes o amarelo. Ó, eu pego esse, boto aqui. Eu preciso mais 2, mais 1 e mais 1. Então, eu preciso 3 amarelos, tá? Preciso 3 amarelos. Logo, a medida do comprimento do amarelo é quanto do verde? 1. Quanto ele representa do vermelho? Desculpa, não do verde. Ele representa uma parte de 3, né? Uma parte de 3. Uma parte o amarelo, o amarelo representa uma partezinha só de 3, tá? Que é o vermelho. Agora aqui, ó, letra B. Vamos com calma que vocês vão entender. O tamanho da folha dupla é quantas vezes essa aqui? A separada? 2? 2 vezes? Duas, né? A gente precisa 2 folhas para fazer esse jornalzinho, né? O tamanho da folha dupla já diz ali, ó, folha dupla é 2 vezes o tamanho da folha simples. Então, o tamanho da folha simples corresponde a quanto? A folha simples, quanto ela corresponde do livrinho? Uma? Ó, uma. Muito bem, eu tenho o livrinho aqui, ó. Tá? Esse é o meu livrinho. Esse é a folha simples. Essa folha aqui, ela vai representar um lado só. 1/2 do livrinho. A metade do livrinho. Professor, você agora, está desenhando um quadro, por acaso? Oi? Você está desenhando um quadro, por acaso, porque não dá para ver o quadro. Não, não tô. A pilha tem quantos tijolos? A pilha, galera. A pilha. Conta a pilha. 4 tijolos. 4 tijolos. Então, cada tijolo corresponde a quanto da pilha? 1. 1/4 da pilha. Muito bom. O que você está falando, a tarefa, eu empolgada já estou até fazendo já fiz até uma parte dela agora. Mas essa não é tarefa, essa é para a gente fazer juntos agora. Seria para vocês estarem anotando. Ô, prof. Eu não consegui pegar a B. Não, ô, prof, eu não consegui pegar. Eu não consegui pegar a B. Eu não consegui pegar a A, nem a B, nem a C. Eu tava no banheiro. Ah, pois é. Tá, tudo bem. Banheiro a gente não dá para esperar às vezes, né? Vamos lá, vou repetir. Fala, Arthur. Sabe o que você tinha explicado para mim? Para falar a verdade. E aí, Arthur? Pode falar, tô te ouvindo. Ninguém tá te ouvindo. Eu? Ninguém tá me ouvindo? Agora sim.
Ah, tá. É o seguinte. Eu ainda não estou conseguindo entender, certo? Então, sabe, eu não estou conseguindo entender direito sobre sobre as frações, certo? Quer dizer, umas partes eu já Então, entendo, sabe mas qual vai ser sabe qual vai ser a tua tarefa de hoje? A tua. Tu vai pegar todas as páginas que a gente fez e vai refazer para te entender. Tem que estudar, Arthur, porque esse assunto que a gente está falando agora é simples. A prof está só falando dos partes de um todo. Fica tranquilo. Tu vai entender, tá? Esse assunto agora é bem tranquilo e tu vai entender. Mas tu precisa dar uma estudadinha em casa. Esse assunto, na realidade, gente, a Sandra já explicou ano passado esse início. Vocês trabalham fração no terceiro ano? Nada de fração? Vou perguntar para ela. Então. Não, a gente trabalha Vamos lá, então. A gente só viu um pouco da visão. Galera, agora eu não estou ouvindo ninguém. Tem 1 minuto só. Eu vou repetir para o Bernardo, tá? Só um pouquinho. A medida do comprimento do barbante é 3 vezes a medida do barbante amarelo. Logo, a medida do comprimento amarelo é 1/3 do vermelho. O tamanho da folha dupla, já diz, é 2 vezes o tamanho da folha simples. Para fazer a folha dupla, a gente precisa 2, né? Então, a folha simples é 1/2 da folha dupla. A pilha tem quantos tijolos? O Joaquim me falou, 4. Então, cada tijolo é 1/4. 1/4, isso aí, tá? Quem quiser tentar fazer as que estão embaixo, pode tentar. Ela não está no planejamento, tá? E agora sim, eu sugiro que o Arthur dê uma olhada, Arthur, de novo nessas frações. Eu acho que ele nem está mais aí, né? Acho que não, tá? Gente, então, já acabou nossa aula agora. Na próxima aula, que é sexta, eu vou revisar tudo que a gente viu até agora, para não gerar dúvidas. Combinado? A gente revisa tudo de novo. Ok. Eu posso mostrar. Pode mostrar, Manu. É isso? O que Pode. vai ter na próxima aula, prof? Eu vou explicar tudo de novo, do início até agora. Tchau, tchau, professora. É tu, Manu. Deixa eu parar de gravar aqui. Sim. Deixa eu ver tu bebê ali que eu não vi. Ah, bebê. É a primeira. Ai, que fofa. Olha ali, ó. Professora, Que amor. Oi. olha aqui, eu tomando sol com a minha irmã.